E aí, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez no canal Hóspedes do Tempo, convidada especial, Patrícia Pierati, que vai falar sobre sua arte. Se apresenta, Patrícia, para quem não te conhece. Meu nome é Patrícia Pierati, sou daqui do Rio, sou animadora, ilustradora, sou formada em design e acabei de voltar para o Rio, porque eu não estava mais morando aqui. E fui professora também do Senai, junto com o Ronaldão, com o Pedro. Uma galera boa. Sim. O bom é que reuniu muita gente boa e a gente fez um círculo de amizade de pessoas talentosas. Aí ela falou que é animadora, eu quero que ela fale primeiro sobre essa experiência, que o mercado, a meu ver, ainda é muito machista e masculino, e é sempre bom quando a gente conversa com mulheres que estão nesse mercado. Me fala sobre a dificuldade e a facilidade que você teve dentro do mercado de animação. Como mulher? Como mulher. Então, eu acho que teve mais dificuldade do que facilidade. Ai, que bom que aí dá fofocas. Eu comecei na animação na Graça, né? Igreja de Animação da Graça. Eu já fazia, tipo, animação para web e para e-learning. Eu tinha trabalhado em CDERJ, eu tinha trabalhado numa empresa que depois fundiu com outra chamada EduWeb, há muito tempo atrás. Conhece? Eu trabalhei acho que um ano na EduWeb como estagiária. Aí da EduWeb eu fui pro CDERJ, e aí depois, quando eu estava no CDERJ, uma colega de faculdade falou que estava tendo um teste para trabalhar com animação. Opa, fui. Eu cheguei lá, era a Igreja da Graça. Eu nem sabia onde era, não sabia nada. Era um endereço na Taquara, e eu fui. E aí lá me chamaram, entrei como júnior, e aí eu fiquei um ano e meio lá. Aí depois eles mudaram pra caraca, eu esqueci o nome da empresa que virou depois. Eles saíram da igreja, Supertunes. E eles viraram Supertunes, aí na Supertunes eu fiquei também mais um ano. Que bom que aproveitaram, né? Porque quando vira outra empresa, podia ser mandar todo mundo embora e contratar novos. Eles contrataram as mesmas pessoas que já estavam lá. Então, assim, e era o mesmo chefe, ficou tudo igual, só que a gente saiu da Taquara e foi pro centro. Muito melhor. E era melhor também pela localização onde as pessoas moravam, também porque era um ambiente que não era dentro da igreja, porque eu acho que nem todo mundo tinha a mesma crença, a mesma fé, então ficou uma coisa mais neutra. Eu acho que foi... A desenhada para dar certo tem que ser comigo. Eu concordo. É que nem política. Também acho. Não mistura com religião. Perfeito. Bom, essa sua experiência, eu lembro da Igreja da Graça, que fazia animação religiosa, mas também tinha uma questão educativa envolvida. E aí você foi para o Supertunes, e como é que você parou no Senai? Então, aí eu fiquei no Supertunes, aí eu pedi uma licença não remunerada porque eu queria fazer um curso de ilustração fora, que durava tipo um mês. Entendi. E quando eu viajei, eu falei com os amigos meus que estavam na 2D Lab. E aí eles me chamaram para fazer uma entrevista. Pedro estava na 2D Lab, Pedro estava na 2D Lab. E aí me chamaram para fazer uma entrevista, nem sabia se eu tinha passado ou não, viajei e fui. Aí eu tava lá fora conversando com o Anderson Mahansky, fofocando assim pela internet. E o Anderson, mas e aí, quando é que você começa? Eu falei, mas eu passei? Aí ele passou. Ah, não te informaram? Não. E aí quando eu voltei, eu soube. Aí eu pedi demissão, aí eu tive que cumprir, né, aviso prévio, porque a Supertunes era carteira. E aí depois eu fui pra 2D. Aí na 2D eu conheci o Pedro Barreto, conheci o Leonardo Siqueira, conheci a galera que tá toda lá, né. Tipo, mas você entrou pra animar porque o Pedro não era da animação. Não, o Pedro era das artes, ele era da das artes. Eu era pra animar. Eu fui fazer Meu Amigãozão segunda temporada. E aí eu fiquei muito amiga de uma menina que era das artes. E ela sentava, porque eu falei lá em cima porque eram muitos andares. Ele ficava no andar lá de cima. E por causa dela eu acho que eu acabei conhecendo, conversando mais com o Pedro. E aí depois o Pedro e o Léo estavam dando aula no Senai e eles me chamaram. Aí eu falei, então cadê a aula? Será que eu vou gostar? Aí eu fui, assim, pra ver como é que era. E aí me chamaram e eu gostei pra caramba, assim, eu não sabia que eu ia gostar de dar aula, mas eu achei muito legal. A gente deu aula para a mesma turma. Para a mesma turma. Tinha uma galerinha ali com potencial. Tinha muitos. E tem uns que eu fico assim, por que eu tô me ensinando ele? Esse menino é incrível, sabe?
Tinha uma galera muito talentosa, assim. E muito novinhos e muito, assim, dedicados, eu achava. Então foi muito legal, eu gostei bastante. Bom, eu gostava de ir pra lá também. Já que você falou em Dois de Lábio, do André Leban, que também é um cara bacana, embora seja argentino. É legal, eu gosto também, eu gosto muito dele. E você falou do Dois de Lábio, a Dois de Lábio com o Amigãozão, ela pegou um boom na época de algumas séries brasileiras que tiveram espaço no mercado para serem negociados com o Cartoon Network. Foi bem legal porque vários outras produtoras e outros laboratórios de animação começaram a surgir em São Paulo e no Rio. E eu fui convidado para ir para o Nordeste, o Anima Maceió. Que legal. Eu descobri um monte de animadores produzindo nesta época, na mesma época, lá no Nordeste. E são excelentes. E fica fora do eixo, a gente acaba não sabendo Sim. muito o que está acontecendo. E graças a Deus tem internet, a gente começa a ver o que está rolando até fora do país. E só que nós tivemos então depois uma queda, né? Teve esse boom e aí depois teve um sumiço, várias produtoras fechando e produções fechando. Depois do Senai você acabou indo embora. Por quê? Então, você até falou isso, nessa época da 2D tinha muita gente de outros estados, tinha gente de Minas, tinha gente de Pernambuco, e aí eu comecei a namorar um rapaz que ele era de Recife. E aí quando a 2D começou a ficar ruim, ele precisou voltar para Recife, porque senão ele não pagava as contas aqui, e a gente ficou à distância. A gente decidiu fazer um mestrado fora, porque a gente ia ficar junto e tal, e também porque nós dois tínhamos esse interesse de morar fora. Aí a gente foi pra Espanha. Mestrado em? Animação. Ah, em animação. Em animação. Só que Especificamente em animação. em animação. Eu tentei pra animação e pra ilustração. Acabei indo fazer animação mesmo, ele também foi pra animação. Só que eu não terminei. No primeiro ano eu fui embora. E aí ele ficou na Espanha. Eu fui pra Holanda depois porque eu consegui trabalhar num projeto lá. Mas é um projeto temporário. Sempre né? Infelizmente. Pois é, esse é um risco que a gente corre. E aí eram tipo, acho que eram 9 meses de projeto. Mas é grande. Foi bom. Era longa? Não, era uma série animada. Uma série. Pra escolar também. Fechou uma temporada e aí acabou. Fechou uma temporada e acabou. Aí quando acabou, eu começo aquela loucura de começar a procurar emprego em todos os lugares. Aí encontrei um em Belfast, na Irlanda do Norte. Aí fui pra Belfast, fiquei 2 anos em Belfast, trabalhei num projeto lá e num pedacinho de um outro que eu fiquei só uns 2 meses, porque nisso eu já tinha fechado um outro projeto na Inglaterra. Aí eu fui pra Inglaterra e lá fiquei até agora. Ficou bastante tempo, por sinal. A pandemia toda, né? Pandemia toda. Bom, essa experiência na gringa, principalmente na Inglaterra, que você ficou mais tempo, eu queria que você fizesse uma comparação de mercado, especificamente nesse nosso mercado, de oportunidades. Por exemplo, lá você não, acredito eu, que não tem essa questão de gêneros, porque você é mulher. O mundo inteiro. Ingleses, por favor. Tem. E imigrante. Ah, sim, você não é de lá, você está tomando lugar de alguém que é de lá. Nós falamos do Léo, você perguntou, quem é o Léo? Léo Ribeiro está na Noruega e ele me indicou lá no Senai exatamente por isso. Da aula lá que ele estava indo embora. E ele com doutorado, não adiantou nada. Chegou lá na Noruega, as pessoas falavam, você é doutor no Brasil. Aqui você é só um latino que está vindo tentar o mercado aqui. Então ele teve que começar do zero. E aí eu queria que você me falasse, lá. Então, assim, eu tive sorte, porque assim, eu detestei. É ruim falar isso, mas eu detestei a Holanda muito. Muito, assim. Pô, você lourinha desse jeito? Mas perto deles eu sou morenaça, né? Tá. E assim, além disso, eu percebia que eles tinham acabado de começar o Tumbum. E eu já trabalhava com o Tumbum desde a Igreja da Graça. E outros colegas que foram brasileiros também. E eu sentia que a nossa palavra tem como funcionava o software, não era nem só sobre animação, mas coisas técnicas que a gente já conhecia, eles não levavam muito em conta. Aí se um holandês falasse a mesma coisa, eles falavam assim, é isso. Olha aí, que gênio. Eu senti muito isso, assim, na Holanda, principalmente. E
E aí depois, quando eu fui pra... E também tem a questão de raça, porque bem ou mal, apesar de eu ser branca, né, na Holanda eu não sou holandesa, eu sou latina. Eu sentia muito... Teve uma produtora que perguntou pra gente se a gente tinha pegado cerveja sem pagar, tipo umas coisas assim, que você fica... Coisa de latino, né? Coisa de latino. E a produtora era americana, não era nem holandesa, norte-americana. Mas enfim, aí depois eu fui pra Belfast e em Belfast eu gostei muito. Os irlandeses foram... Tem sim, inclusive a gente pode ver na mídia, né, muito caso de xenofobia contra brasileiros, mas por muitas... Até o dia que o brasileiro virou herói lá. É. E aí agora o pessoal tá, não, os imigrantes são legais. Mas... O cara evitou um assalto dando a capacetada no ladrão, aí todo mundo, que é esse cara? Brasileiro. Nossa, vamos ter que aturar o brasileiro. Mas eles ainda usam a desculpa assim, não, mas é porque ele é um imigrante legal, o problema são os ilegais. Tipo, não faz diferença nenhuma. Faz diferença nenhuma. E aí eu fiquei em Belfast, e eu fui muito bem. Belfast também é Irlanda do Norte, tinha menos brasileiro lá, então eu acho que tinha menos essa visão de xenofobia contra brasileiros, porque a maioria vai pra Dublin. Sim, verdade. Dublin tem muito mais. Muito. E eu fui muito bem tratada e eu me senti muito acolhida, assim. E aí foi um lugar que eu gostei de trabalhar, e foi ótimo. Aí eu fui pra Inglaterra, só que eu fui pra uma cidade muito cabeça aberta na Inglaterra. Nem sabia, eu fui, tipo assim, me chamaram, vou. Ah, você não ficou em Londres? Não, fiquei em Bristol, que é pertinho de Londres. E assim, eu fui muito bem tratada em Bristol, fiz bons amigos e tudo, mas no estúdio que eu trabalhei, apesar de ter sido uma experiência boa, eu sentia que tinha diferenciação por eu ser brasileira, assim. E também é um ambiente que era muito sério. Por exemplo, na 2D, onde eu trabalhava, ou nos outros estúdios, todo mundo fazia as coisas que tinha que fazer, entregava o que tinha que entregar. E era uma galera muito boa, muito criativa, mas era muito divertido. A gente ria o dia inteiro, brincava, fazia piada. Na Inglaterra, não. É um silêncio, silêncio. Profissional. E se você conversa muito, vem alguém fazendo tsh, como se você estivesse na escola, sabe? E aí... Você tá numa biblioteca? Não parecia um estúdio de animação. E eu tenho TDAH, eu não sabia. E chegou o ponto da minha chefe se incomodar, eu sacudi o pé, porque fazia barulho. Sacudi o pé. Com fone de ouvido. Ela achava ruim. Então foi difícil pra mim, assim, a adaptação. Tinha muita gente legal, muitas coisas que eu gostava, mas eu passei por uns momentos que foram muito difíceis de... Vamos falar sobre a estrutura? Você falou de vários estúdios. Holanda, Irlanda, Inglaterra, também Brasil. Vamos falar sobre estrutura e qualidade nas questões do que você necessitava para trabalhar. Tem muita diferença ou a gente está no padrão? Em relação à estrutura de organização de estúdio? Sim. A sala, o equipamento? Não, sala e equipamento eu não vi tanta diferença assim, não. A gente tá, quando você falou assim, eu já mexi no Tumbum e eles ainda estavam no princípio, então a gente já viu que a gente lançou na frente. A gente se lança na frente e eu acho que o brasileiro tem a cabeça mais aberta para coisas novas. Não sei se é porque aqui a gente passa por muita dificuldade, então a gente tem que viver no improviso, a gente tem que ter jogo de cintura, mas eu sinto que o europeu, em particular, eles são muito certos, eles têm aquilo, se alguma coisa sai um pouco fora, eu vejo que eles ficam desestruturados. Eles não improvisam. Não lidam bem com imprevistos. E aí meio que dão uma pequena, principalmente o holandês, dão uma pequena surtada, assim, porque não contavam com aquilo. Sim, assim, eu tive muitos colegas que fazem também, que são de várias áreas, assim, eu tenho uma amiga que ela faz animação 2D, tradicional, desenha, pinta, a menina até costura, tipo assim, tudo que ela faz incrível, assim, ela é de lá. Mas o que eu vejo no brasileiro é um nível de criatividade que eu acho, e eu não tô nem me incluindo nisso, assim, botando os meus colegas que eu trabalhei na 2D, tipo, o próprio Anderson, o Robinho, são pessoas com quem o Robinho eu trabalhei na Graça e depois na Supertubos, né, que são colegas que, assim, eles, lá eu vejo até que as pessoas que trabalham com animação geralmente têm faculdade, às vezes tem pós, um monte de coisa, e no Brasil muita gente é autodidata. E tem um nível de criatividade que eles pegam uma cena simples, que é pra você, que dá pra fazer uma coisa simples e legal, e eles fazem um negócio que eu não sei, parece que eles tiram uns 5 coelhos da cartola só pra uma cena e eu fico, cara, como é que esse cara pensou em tanta coisa pra uma cena tão pequena e ficou tão bonito, sabe? E isso eu não vejo tanto lá quanto eu vejo aqui.
Bom saber. Eu não sei, eu voltei muito entusiasta do Brasil e do que o povo brasileiro tem para oferecer, e não só na animação, em todas as artes. Vai ficar por aqui ou é provisório? Quero ficar. Ah, ganhamos mais uma profissional. Bom, mas eu também, vendo suas redes sociais, vi que você adora aquarelar. Sim. E aí, quero que você me fale um pouco sobre esse processo criativo, porque as aquarelas ainda sobrevivem na mão, mesmo com a pintura digital aquarelada. Você ainda não caiu nessa tentação? Já, mas eu gosto mais do papel. Eu não sei, eu acho que tipo, às vezes eu chegava de um trabalho, até quando eu morava aqui, tive um dia cansativo, eu trabalhei até tarde, estava um pouco estressada, eu falava, cara, eu vou desenhar para desestressar. E as pessoas não é, mas são coisas distintas para mim. Eu gosto muito de desenhar, de pintar. E a aquarela é uma das técnicas que eu gosto mais, porque é rápida, porque não suja, não mancha, né? Se você sujar de aquarela, lava. Sai com água. E porque é uma das, não sei, eu acho uma das técnicas, sei lá, eu sou meio apaixonada, assim, eu acho lindo, eu acho que dá pra fazer várias coisas. E é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, assim, no meu tempo livre. Ou aquarela ou lápis de cor, são coisas que eu amo. O lápis de cor é aquarelado ou não necessariamente? Não necessariamente. Eu gosto de lápis de cor em papel pardo ou papel cinza, para usar o branco. Entendi. É uma coisa que eu gosto muito também. Então, o contraste do lápis branco. Isso. E não o papel. É que eu usava muito o contraste do próprio papel e não usava o branco. Né? Isso a gente faz na aquarela muito, né? A gente usa para a luz é o próprio papel, exatamente, né? Mas Qual o papel que você gosta mais? Tem um papel que eu não sei o nome dele não. Eu compro um sketchbook específico que o papel é bem macio, assim, não é um papel pardo. É um de algodão, desses também trabalhados para não dar mofo e tal. Mas é um papel bem liso, ele não é poroso não. Bom, já que você falou desse papel, que eu disse que eu vi algumas aquarelas suas, e existe uma lenda, eu não sei se é verdade, você vai me confirmar agora, que nós, quando a gente desenha, a gente coloca alguma coisa nossa. Toda boneca que eu vejo que você aquarela, eu acho que é você mesmo, é isso mesmo? Algumas são, outras não. Mas mesmo quando eu não quero que seja, as pessoas falam, ai, tem Nossa, igualzinho você. Toda vez que eu desenho um personagem, o pessoal fala assim, esse cara é você? Como o cara é barbudo, tem rabo de cavalo? É você. Eu falei, ai meu Deus, então tá bom. Aí eu vejo suas aquarelas e falo assim, caramba, a Patrícia é muito narcisista lá. Só dá. De repente só, né? Eu tive um professor de faculdade muito bom, ilustrador e animador até também, que a gente falava que todas as ilustrações dele, ele desenhava as mãos. As mãos eram as dele, assim, igualzinho. Tipo, o rosto não era, tudo mudava, mas a mão era dele. É muito engraçado isso. Mas você acredita nisso mesmo? Que a gente, quando desenha, a gente, no subconsciente da gente, você não quer se desenhar. Você vai desenhar um personagem mulher, mas você acaba, seus traços acabam indo? Eu acredito, eu não sei por quê, se é talvez eu deva levar isso pra análise. mas talvez seja porque você se observa mais, são os traços que você está mais acostumado a ver. Porque você não chega a se olhar no espelho, nada disso não, né? Às vezes pra luz, eu tiro muita foto minha pra posições que eu quero desenhar e eu não sei muito como fica. Você se olha no espelho às vezes pra poder desenhar? Sim, às vezes eu tiro foto. Mas é mais assim, pra ver luz, pra ver a posição. É isso que eu ia falar, às vezes eu me uso como referência, mas o personagem tem nada a ver comigo. Sim. É só a referência às vezes da silhueta ou da posição Sim. que eu quero, uma posição de ação, por exemplo, né? Que eu fico com dificuldade de imaginar. Aí eu faço a posição fotográfica. Sim. Quando eu chego reproduzindo, não sou eu, mas é aquela posição que eu fiz. Sim, e às vezes também de luz, sombra, esse tipo de coisa. Ah, sim, Mas mesmo quando eu não quero, e até nem tirei foto, às vezes acaba, dizem, né? Me falam que acaba aparecendo. Eu não sei se é porque a gente sabe os nossos traços, a gente se vê muito no espelho, e as pessoas da nossa família, são as que a gente mais convive, parecem com a gente um pouco, não sei, eu acho que pode ser isso. Mas todo mundo fala isso. E eu vejo no desenho dos outros também um pouco. Tipo assim, parece você mesmo. A pessoa fala, não, parece? Acho que parece. Engraçado. Mas assim, essa sua aquarela, ela é recreativa ou você já fez alguma coisa profissional? Os dois.
na verdade, parece que eu sou muito disciplinada, porque eu faço muito, eu desenho quase todo dia. Mas eu falo que, na verdade, não, é quase uma necessidade pra mim. Eu chego em casa, muitas vezes, se eu não desenho, eu fico irritada. Então, eu tenho que sentar, tenho que desenhar. E muitas vezes, o material que eu quero... Já falei. O que a analista falou que é bom? Ela não disse nada, ela só escutou e ficou... Assim, acho que não é nenhuma... Na minha opinião de desenhista, eu acho que é uma grande fonte de escape. Sim. A gente imagina até mundos melhores quando desenha. Sim. Eu sempre falo isso, né? Quem posa pra mim, eu falo assim, não se preocupa, porque o desenho sempre melhora. Aí eu porque eu sou ruim? Não, é porque a gente... É uma pergunta lógica depois dessa. Parece que eu nem estava preocupada, mas agora eu fiquei. Mas é porque a gente sempre pensa, né, que quando desenha alguma coisa assim, um cenário, um universo, a gente sempre pensa uma coisa, poxa, vai ser melhor. E aí o desenho vai ficar mais bonito. A pessoa bonita consegue ficar mais bonita no desenho. E aí a pessoa fala, não entendi bem isso não. Mas é o desenhista, eu acho que o desenhista ele é positivo na hora que ele desenha. E aí sem o desenho, você vê pela janela que a coisa não é tão positiva, não é tão legal, a vida é cruel, mas a vida no papel ela é muito legal. Não, e aí por causa disso, assim, eu sempre desenho, independente de eu ter trabalho para fazer, ou de eu esperar que alguém compre, mas eu vendi já alguns desenhos, e aí isso me deixou feliz, assim. Teve um desenho que eu vendi na França, porque eu tinha uma amiga, que tinha um amigo francês que queria fazer uma exposição na França com um desenho de pessoas da América Latina. E quando eu estava na Espanha, eu enviei os desenhos para ele expôs, e aí uma pessoa se interessou e comprou um dos que estava na exposição. E eu que chato! Pois é, né? Podia ter feito mais isso, bem mole. E alguns aqui no Brasil, mas muito poucos, assim. Eu nunca trabalhei, bom, eu já trabalhei com ilustração, assim, para animação, ou para e-learning, essas coisas, aí eu já ilustrei. Mas de trabalhar para ilustração, assim, fazendo a ilustração na mão, com uma demanda... livros? Não. Nossa. Gostaria, Recomendo. inclusive me manda jogos. Recomendo, tá vendo? Não o autor que está comigo, mas outro. Eu ilustrei livro, e aí o livro tem umas pegadas estranhas, né? Ou eu reparei no mundo dos ilustradores que existe o ilustrador específico também e o generalista. Eu sou generalista. Então eu ilustrei livros com temáticas adultas e livros infantis. E aí, só que você chega no nicho, né, dos profissionais de livro infantil, os caras só desenham isso. É isso aqui. Se você vier com uma anatomia mais diferente, tipo super-herói, cara, tá fora. Aqui não, aqui toma da mão. E aí eu falei assim, nossa, estranho, né? Porque assim, eu entendo que a necessidade do mercado te obriga a ser muito mais diverso do que específico. Sim. Há muito mais mercado quando alguém fala assim, eu tô com um livro aqui que é sobre uma bonequinha. Eu fecho. Eu tô com um livro aqui que são poesias eróticas. Eu fecho também. Sim. E não fico naquela assim, não, eu só faço isso. Sim. Muitas vezes eles até veem seu portfólio, mas eles querem uma coisa específica, assim, eu já passei por isso, de olharem meu trabalho e falarem, mas esse aqui não é o estilo que eu quero. Qual estilo que você quer? Eu faço também. Que bom, né? Que eu faço um exemplo, por exemplo, pra você, sabe? Mas às vezes eles nem dizem, não, tá. Eu vejo que é muito específico, assim, eu não acho isso bacana também, não. É porque você fica segregando, são vários grupinhos, aquele ali só desenha criancinha. E aí você, que é artista, a Ana Miriam, que não está aqui hoje, ela também é artista, ela é atriz, ela é escritora, e ela fala muito isso. Se eu sou atriz, eu sou qualquer pessoa. Sim. Correto? Se você é artista, você não pode se limitar. O artista não tem limite. Sim. Então quando você fala para mim assim, eu sou artista, eu só desenho ilustrações infantis. Então você está se limitando. Você pode mais que isso. E é legal quando você mostra no portfólio e a pessoa fala, esse traço não é o que eu procuro. O que você procura que eu faça agora? Mas me fala agora, o que você quer?
que eu te mostro. Porque o legal de ser artista é exatamente você estar aberto a todas as possibilidades. Sim. E quando você tem... É claro que você vai ter mais aptidão para uma coisa ou outra, e até gostar mais de fazer uma coisa ou outra e tal. Mas eu acho até legal, às vezes, você se forçar para fazer uma coisa, tipo assim, fora da sua área, da coisa que você costuma fazer, da sua zona de conforto, porque a prática leva a melhora, né? Então, assim, não sou muito acostumada a fazer coisa infantil, mas eu quero pegar esse trabalho, vou ficar estudando isso aqui, até fazer umas paradas que eu falo assim, pô, eu acho que eu cheguei num ponto que tá maneiro. E isso é que a gente nunca acha, né? A gente sempre tá querendo melhorar. Mas é porque é um progresso, né? É um progresso, é um progresso contínuo, só termina quando a gente morre, eu acho. Exatamente. Não, eu concordo. Falar que você acha importante um artista saiba rascunhar bastante. Nossa, sim. Antes dele chegar no final. Sim. A não ser que ele já tenha uma ideia mesmo que ele tenha uma ideia pré-determinada, é bom fazer vários com um traço mais solto que ele puder, assim, porque muita coisa vai... Até porque o que está na sua cabeça e o que sai no papel nem sempre estão alinhados. Verdade. Então, assim, quanto mais você faz, eu acho que mais você vai lapidando aquilo. E é bom, né? Sei lá, eu acho muito bom. Eu não ligo pra gastar papel, não. Desculpem árvores. Que absurdo. Eu fico rabiscando o dia inteiro, qualquer coisa. Então, me fala sobre o seu processo criativo. Eu sou um cliente e eu não entendo nada de ilustração, eu só admiro. E eu vou te dar por escrito o que eu quero. Já é o suficiente? Depende. Se você já viu meu trabalho antes, você já sabe qual é o estilo que você quer dentro do meu trabalho, e aí você escreve, gostei disso aqui. Ou você seguir naquela linha. Sim, mas se for uma coisa muito diferente. Porque muito aleatória, também. Porque eu já tive cliente que ele mandou de referência, tipo assim, coisas totalmente não relacionadas. Porque eu acho que as pessoas confundem muito o que é uma referência pro que eu quero e o que eu gosto. A pessoa às vezes manda tudo que ela gosta. Você tá, eu sei, mas pra esse projeto específico, qual desses 1 milhão de coisas você quer? E eu acho que é difícil pra pessoa que não trabalha com isso, ou que não tem tanta experiência de saber levar. Aí às vezes eu peço que a pessoa me fale um pouco a ideia, porque aí eu vejo aquelas referências, o que pode combinar mais com a ideia daquela pessoa, porque às vezes é um negócio muito vasto. Praticamente uma entrevista que você faz. É uma conversa. E aí a pessoa vai soltando, e aí você vai captando. Sim. Assim, pô, isso aqui cabe, isso aqui não cabe. Sim. Isso é legal. Então, o seu processo criativo primeiro tem a anamnese, né? E aí vem rascunho, e tadinho das árvores. Não, mas ela faz frente e verso, tá, gente? Pode deixar. Não, mas isso eu faço mesmo. Porque eu não sou rica também. Chegamos num ponto legal. A gente acaba passando por uma questão tecnológica moderna, que é a questão digital. Quero sua opinião sobre essa questão de a pessoa conversar com você o que ela quer, esse traço aqui, vocês vão fazer vários esboços no papel e vai para o digital, ou morre no papel ali, você não vai para o digital? Depende do que, se for um trabalho que for uma pessoa que é uma aquarela, uma coisa mais lápis de cor, eu vou fazer na mão mesmo. Nem a arte final vai para o computador? Sim, eu edito a imagem depois, só pra, a não ser que a pessoa queira comprar o original, como se fosse um quadro, uma coisa assim, aí vai só aquilo. Mas se for para uma ilustração, uma coisa assim, um livro, por exemplo, eu passo para o computador e aí edito a imagem, até porque às vezes quando você manda, sei lá, tem uma manchinha aqui, outra ali, ou alguma coisa no papel, que o papel estava engordurado, então na hora que passou a tinta manchou, dá para dar uma ajeitada, assim. E eu também faço trabalho direto no digital, não é uma coisa que eu faça com mais frequência, a não ser que seja assim, para animação, ou eu já fiz para animação, para jogo, aí eu já vou direto no digital, que é mais fácil. Eu já começo direto, Então, chegamos então na questão mais polêmica, que é a utilização da inteligência artificial no nosso nicho, que é a ilustração. Aí você digita lá, eu quero assim, e aí aguardando e pum, vem a imagem que você descreveu para a inteligência artificial. E aí, o que você acha disso? Acho muito problemático. Bom, muito problemático primeiro porque a inteligência artificial não é um ser humano, ela não cria nada, ela mescla. Ela busca. Exato, e ela busca de pessoas que já fizeram. Exato. E ela não paga direito autoral, não paga nada e nem pede licença. Nem cita. Nem pede licença, faz uma
negócio ali, mistura tudo e muita coisa sai com uma qualidade que eu acho muito feia, muito ruim, principalmente as mãos. Ainda sai falso. Você olha, tipo, às vezes tá perfeito, tanto de foto quanto de desenho. Você olha assim, nossa, que desenho bonito. Se você olhar a mão e a mão for toda esquisita, você fala assim, inteligência artificial. Mas eu creio que isso vai melhorar com o tempo, porque é uma questão da tecnologia, né? E eu acho muito problemático, assim, eu já sei de pessoas que estão ficando sem trabalho, que ganhavam, sabe, contavam com mais ou menos, né, uma quantidade de dinheiro que tinha lá por mês e caiu drasticamente. E eu acho assim, a pessoa que utiliza, né, ela sabe que no fundo aquele trabalho, se ela pedisse para uma pessoa, principalmente agora, que ainda está no início, o trabalho dessa pessoa muito possivelmente ficaria muito melhor, mas teria um custo muito maior. Então ela vai e recorre à inteligência artificial. Eu sou muito contra por conta disso, está tirando o trabalho de muita gente. Talvez no futuro as coisas mudem e a inteligência artificial seja usada de uma forma mais que não tire o trabalho do artista, mas que possa ser uma coisa em conjunto, não sei. Mas agora eu acho bem então, problemático. Vou dar minha opinião, porque eu estou usando inteligência artificial ao meu favor e eu acredito que é uma dica para você e para outros artistas. Quando você gera uma imagem descrevendo e ela começa a buscar referências na internet para montar essa imagem, você pode utilizá-la como referência para uma nova imagem criação sua. Sim. Então eu tô trabalhando em conjunto com o cliente, principalmente aquele cliente que não sabe muito bem descrever o que ele quer. E aí eu descrevo a inteligência artificial, gera uma imagem, eu pergunto, é por esse caminho? E aí depois eu entro. Entendi, você usa como parte do briefing. Exatamente. Entendi. Porque ela está aí, ela não vai embora. Eu preciso usar essa ferramenta ao meu favor e não contra. Eu não vou competir com ela, nem você vai competir com ela. Mas se ela vier para o nosso lado, ela nos ajuda. Entendeu? Sim, eu acho que precisa de uma regulamentação também. Como tudo, né? Como tudo. Mas na nossa área, o problema é que eu acho que na nossa área tem se passado muito tempo, todo mundo sempre fala de regulamentação, tanto na área do design, quanto na de ilustração, quanto na de animação, e isso não acontece. Desde antes de eu entrar, de eu começar a trabalhar. Eu acho que falta organização dos trabalhadores da arte. Né? Não tem sindicato, não tem organização, não tem... Acho que o artista está muito preocupado com criar, só que tipo, a gente precisa ser mais politizado, eu acho, e correr mais atrás. Porque os boletos vencem. Os boletos vencem. Chegamos nesse assunto polêmico, ela já deu a opinião dela, e eu queria agora, chegou o momento de você falar sobre suas redes sociais. Eu sei que você é tímida, mas as pessoas precisam conhecer quem é você, e principalmente o seu trabalho. Então as arrobas todas que você pudesse fornecer, você fale agora, porque vai aparecer aqui embaixo. Instagram é @ppierati, com 2 T's no final. Você tem Instagram, tem o behance.net/ppierati, está muito atualizado. Você não está no Pinterest? Não tem que estar, né? Eu estou lá e Bom, por enquanto o Instagram é o carro-chefe. Eu vou colocar o Instagram da Patrícia e vocês vão poder acompanhar não só o dia a dia dela, morrendo na ginástica, mas também o trabalho de pintura e tal. Eu preciso agradecer você. Muito obrigada. Muito tempo que eu não vejo essa menina. Sim. Ela foi embora, eu fiquei aqui, agora ela voltou. Estamos juntos aqui, hóspedes do tempo, do YouTube para o mundo. Um beijo para vocês. Um beijo para Patrícia. Valeu! Llevan pa'l monte.